a bicicleta. Por quê? Ela é bastante oca, com material leve, mas extremamente resistente. É assim que é a ave. Os músculos peitorais, que é a parte da força, né? A parte motora, né? As turbinas, esses músculos são grandes e vão fazer com que a ave consiga contrair as asas e ganhar autonomia de voo. E esses músculos estão presentes num grande osso no seu peito, chamado de carena ou quilha. Metabolismo acelerado, né? Que permite com que as aves ganhem autonomia de voo. E a homeotermia fecharia então o conjunto de características que permitem a autonomia de voo a esses animais. Tudo bem? Tranquilo? Uma curiosidade, a temperatura das aves que voam, de modo geral, permanece em média de 40 graus Celsius, enquanto que a nossa, 36,5 graus Celsius. Olha só, isso quer dizer que se a gente pudesse alcançar 40 graus Celsius, poderíamos voar? Bem, não é só um fator, mas se a gente tivesse N conjuntos de fatores, N fatores de modo geral, a gente poderia voar, quem sabe, né? Beleza? Vamos ver agora os principais sistemas desses animais. Vamos nos ater ao sistema digestivo. O sistema digestivo desse animal é bastante complexo. Apresenta o papo, que é uma bolsa que surge do esôfago, onde não tem enzimas, mas apenas vai amolecer o alimento. Haja vista que esse animal não tem dentes para triturar esse alimento. Depois o alimento passa para o proventrículo, que é uma espécie de estômago químico, onde vai ajudar a quebrar as cascas e alguns componentes do alimento. E a moela, que é uma musculatura, né, que vai amassar o alimento. A moela, então, é um músculo que vai amassar o alimento, que já está totalmente amolecido por esses dois órgãos anteriores. E aí vem o intestino e tal, até chegar na cloaca. Esse animal tem cloaca, por quê? Porque ele é ovíparo, assim como os répteis colocam ovo. Tudo bem? O sistema respiratório se destaca também, por quê? Porque existem ali os sacos aéreos, uma característica exclusiva dos animais, das aves, né? E esses sacos aéreos têm dupla função. Uma, vão melhorar, vão otimizar a respiração pulmonar desses animais e otimizar o voo, a autonomia de voo. Ou seja, o animal precisa respirar menos porque tem reserva de ar. E uma outra característica dos sacos aéreos é que eles vão ajudar o animal a ficar mais leve, dependendo da quantidade de ar que vai estar dentro deles. Tudo bem? Então, levitação e respiração densidade, né? E respiração seriam as duas principais características ou importâncias funcionais dos sacos aéreos. Uma curiosidade é que na traqueia, né, existe ali uma estrutura, né, uma tumefação, uma diferenciação que vai ser responsável pelo canto das aves. O coração das aves já sofre uma grande evolução a partir do coração dos crocodilos, dos jacarés. Bem, as aves agora vão apresentar 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Observe que o lado esquerdo está completamente fechado e isolado do lado direito. Tranquilo? Bem, esse coração é um coração perfeito. Por quê? Porque o sangue de um lado não se mistura com o de outro. Então o sangue chega venoso e vai sair venoso pela artéria pulmonar. E o sangue vai chegar arterial e vai sair arterial pela artéria aorta. Daqui a pouco, no futuro, nós vamos ver isso na circulação humana, né? A circulação pequena e grande, lembra disso? Então você vai ver o que é a circulação. Então nós temos circulação de um lado, circulação de outro, arterial, venosa e não há mistura. Esse tipo de circulação, nós chamamos ela de dupla, porque passa 2 vezes pelo coração, e completa, porque o sangue não se mistura. Tudo bem? Só para lembrar, nos anfíbios e nos répteis, a circulação também é dupla, só que é incompleta. A excreção desses animais também é de ácido úrico, são chamados por isso de uricotélicos. Vamos agora falar um pouquinho da reprodução. Como colocam ovos, são animais ovíparos. Eles têm reprodução cruzada e interna. Lembra do galho e da galinha? Um fica sobre o outro e inocula, ejacula o sêmen dentro da cloaca e aí segue até chegar nos ovários, enfim. Tranquilo? São ovíparos por quê? Porque eles colocam ovos e vai haver desenvolvimento do embrião dentro desses ovos. Tá? É uma pequena diferença para os répteis. Os répteis são ovíparos, mas do tipo ovovivíparos, porque dentro do ovo, quando ele sai, já sai uma cobrinha, já sai um lagartinho, já sai um jacarezinho, que vai terminar de se desenvolver lá embaixo da terra, lá embaixo das folhas. Nas aves não, sai uma gema e que depois vai haver desenvolvimento de um pintinho, ou sei lá, de um pinguim, etc, etc. Vamos agora falar um pouquinho da classificação desses animais. Esses animais são divididos em 2 grupos. Os que não voam, chamados de ratitas, como tem o exemplo aí, uma ema, né?
tem o kiwi, enfim, tem alguns animais que não voam, o pinguim. E as carenatas, que são as aves que voam. E aí tem os passarinhos, embora a galinha não voe, mas ela é uma carenata, enfim. Os animais que podem ter pelo menos potencial de voar, porque tem asas e tem as estruturas. Eles não necessariamente têm que voar, mas podem dar grandes pulos. Tudo bem? É impossível imaginar isso de uma ema ou de um pinguim. Tá? Esses animais são adaptados a correr, no caso da ema e da avestruz, ou adaptados a nadar, como o pinguim. A velocidade impressiona, mas a resistência é incrível. E aqui, as honras vão para o gavião comum da Europa e Ásia. Este pássaro pode permanecer no ar até 3 anos, sem necessidade de fazer nenhuma parada técnica. Come, dorme e acasala enquanto voa. E somente aterriza para pôr seus ovos, dar um descanso às asas ou simplesmente porque está aborrecido. Vamos agora estudar os mamíferos, o grupo no qual está inserido o homem. Antes disso, vamos ver o que o pessoal acha, né? O que o pessoal conhece sobre o maior mamífero da Terra. Você sabe qual é? Vamos ver quem é. O maior mamífero, eu acho que é o hipopótamo. Eu acho que é o leão. A baleia é um mamífero. Qual é o maior mamífero? Eu acho que é a baleia também. É a maior baleia. Elefante? Não, eu sei. Leão? A baleia. O que você acha? Qual é o maior mamífero? Baleia? Sei lá. Baleia. Elefante? Baleia. Hipopótamo? Baleia. Baleia. Baleia azul. Baleia. A baleia azul. A baleia. A baleia. Eu não sabia, fiquei sabendo hoje. A gente está sempre aprendendo. Viu só? Saiu de tudo. Mas o maior mamífero que se tem notícia hoje vivo é a baleia azul, com mais de 30 toneladas. Isso dá mais ou menos uns 300 BA. Lembra do BA? Do Flamengão? Pois é. Isso é BA para mais de metro. Vamos agora nos aprofundar nas características dos mamíferos. Mamífero é mamífero quando? Apresentar pelos pelo corpo. Os pelos são características deles. Muitas glândulas distribuídas pela pele. Vou te destacar algumas. Glândulas sudoríparas que liberam suor. Glândulas sebáceas que liberam a gordura, essa que tanto dão trabalho, por exemplo, na pele das mulheres, né? Que vivem se limpando e tal. As glândulas mamárias, responsáveis pelas mamas maravilhosas. Temos as glândulas pilíferas, responsáveis pela formação do pelo, que é uma característica dos mamíferos. Enfim, muitas glândulas distribuídas pela pele e também dentro dos nossos órgãos, como pâncreas, fígado, etc. Outra característica é a presença do útero, um órgão exclusivo dos mamíferos, onde vai haver o desenvolvimento do bebê, né, do futuro filhote, né, do mamífero, do boizinho, do bezerrinho, etc. Outra característica é a presença do diafragma. É uma membrana que separa, por exemplo, a cavidade torácica da cavidade abdominal. O coração e os pulmões ficam em cima do diafragma. E as vísceras ficam embaixo do diafragma. E o diafragma está diretamente ligado à nossa respiração. Uma outra característica é a presença da placenta, esse órgão que vai ser responsável, né, pelo desenvolvimento da criança no útero. A placenta vem substituir o ovo que foi inventado pelos répteis, copiado pelas aves. Tranquilo? Essas, entre outras, mas essas são as principais características que definiriam ou que seriam exclusivas de um mamífero. Vamos agora falar dos sistemas. Um dos sistemas que se destaca é o sistema tegumentário, o sistema onde está a pele, que é cheio de glândulas, como eu já acabei de citar, e como está você vendo aí agora. Tudo bem? Várias glândulas, entre elas se destaca a glândula mamária, daí o nome mamíferos. E agora vamos ver algumas das estruturas, alguns dos órgãos, né, através dessa figura aqui. Vem cá. Temos aqui o pulmão, mostrando que a respiração desses animais é pulmonar, o coração, e esse coração nós vamos ver já já, que ele apresenta 4 cavidades, eu vou mostrar uma imagem para você. O diafragma é uma estrutura única, exclusiva dos mamíferos, responsável pela respiração, aumenta o potencial respiratório. Temos aqui o fígado, que é bastante desenvolvido, justamente porque o metabolismo desses animais é alto, assim como o das aves, são animais que têm temperatura constante, então precisa manter o metabolismo elevado. Então o fígado está aí o tempo todo desintoxicando substâncias produzidas por esse metabolismo acelerado. O estômago também bastante desenvolvido, porque se o metabolismo é alto, para manter a temperatura constante, esse estômago então tem que estar o tempo todo digerindo comida, então esse animal come bastante.
Os rins também bastante desenvolvidos, porque se o metabolismo é alto, se o estômago é grande, se come bastante, também produz bastante subprodutos, e isso tem que ser eliminado para que o animal não morra intoxicado. Bexiga urinária também é uma estrutura quase que exclusiva dos mamíferos na forma como ela se apresenta. A bexiga, como ela está desenhada aqui, ela é praticamente exclusiva dos mamíferos. Os mamíferos têm uma bexiga, um saco, né, onde vai ser armazenada a urina para depois ser eliminada. Essa urina é produzida pelos rins para depois ser eliminada pela sua uretra, né? Vamos agora ver o sistema digestivo. Em especial, o sistema digestivo dos ruminantes. É isso mesmo. O que é um ruminante? Acho que todo mundo já deve ter tido contato com um boi comendo. O boi está comendo ali, está catando o seu matinho, de repente ele para, escolhe uma sombra, senta e lá fica mascando aquele capim que nunca acaba. Por quê? Porque ele tem um aparelho adaptado em armazenar a comida para depois ficar passando por um processo digestivo complexo e aí ele volta para a boca, engole, passa por uma série de câmaras até então sofrer a digestão final e ele fazer o seu cocôzinho que todo mundo conhece. Vamos então entender como é que é esse sistema digestivo dos ruminantes. Olha comigo aqui. Ele é composto por algumas partes. O rumen, o folhoso, o barrete e o coagulador. A ordem não é essa, mas a gente vai entender agora a ordem certa. Olha só. O animal consome o capim pela boca, siga aqui essa linha verde, ó, e vai ser armazenada no rumen ou pança. O rumen é uma grande bolsa que não tem enzimas digestivas, mas lá tem bastante micro-organismos que vão quebrar a celulose do capim. Por quê? Porque esses animais, e praticamente nenhum ser vivo grande, de grande porte, consegue produzir a celulase, que é a enzima que vai quebrar a celulose, que é a substância química que compõe as células dos vegetais. Uma vez que esses micro-organismos quebram a celulose dos vegetais, a fermentação começa a acontecer, e aí o que vai acontecer? O animal regurgita, né, esse alimento para o barrete. No barrete vai acontecer o seguinte, vai passar mais um período aí sofrendo a ação de micro-organismos e depois